Olá, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre as 5 leis do dinheiro para fazer riqueza. Basicamente, essas leis são aquele pilar que faz com que você realmente construa uma riqueza sólida. Sem isso, as coisas ficam complicadas, ficam aleatórias e não se chega ao sucesso. Mas antes disso, eu te convido para te inscrever no canal. Dê o seu like, comente, compartilhe. Me siga também no Instagram, conheça a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e conheça o meu curso de finanças, onde eu tenho um método organizado para quem quer começar a dar os primeiros passos, ou seja, entender como é que se faz uma organização financeira para poder chegar ao grande objetivo que é a independência financeira. Isso tem um método, tem um passo a passo. Não é simplesmente aleatoriamente pegar e escolher um primeiro momento de fazer isso, fazer aquilo. Não, tem um método, tem um processo, tá bom? Bom, no mais, então, link da descrição no vídeo para todas essas situações que eu fiz aí. Tá certo? Bom, vamos então às 5 leis. Primeira lei, tá? É a lei aquela que diz assim, diga para você, eu me pago. O que é o eu me pago? Tá? É você ter, por exemplo, o seu ganho mensal, ou seja, líquido, tirando os descontos, você tem esse valor e você pega lá uma parte e você diz para você, eu vou me pagar com esse valor. Então, essa é a primeira coisa. Tira essa parte. O que sobrou? Sobrou o que você precisa para pagar as contas. Tá? Então, esta é a ordem. Nesse eu me pago, você vai definir então um valor mensal, todos os meses. Comece com 10, com 20, com 30, dependendo da sua situação, chegue a 50, enfim. O percentual você define, ajuda a ser objetivo na hora de calcular quanto que você vai tirar. Não é um valor mais ou menos, não. Define um valor fixo para fazer. Então, essa é a primeira lei. É você se valorizar, você se pagar primeiro do que pagar as contas. 95% das pessoas no mundo não fazem isso. Tá? Então, isso tem um efeito mágico. Você pega, primeira coisa, guarda a sua parte. Guarda a sua parte para depois, numa das leis, eu vou dizer exatamente o que você vai fazer. Mas, primeira coisa, crie o hábito de guardar. Lei número 2. Tenha uma mentalidade de riqueza. Não adianta você guardar, tá, se você não tiver uma mentalidade de riqueza. O que é mentalidade de riqueza? Essa lei é extremamente importante no processo de vida, porque fomos acostumados a ver a riqueza e o dinheiro como um mal. E, na verdade, o mal não é o dinheiro. O mal são as pessoas que usam ele de uma forma errada. Tá? Então, essa é a grande questão. Então, condenar o dinheiro, condenar os ricos, você está condenando o dinheiro que você quer. Então, faça um processo diferente. Você fique feliz por ver o seu vizinho com um carro elétrico novo, bonito, lindo. Valorize essas situações. Não, em nenhum momento, critique os ricos, porque você está criticando uma situação saudável. Ser rico, ser próspero, ter o dinheiro em abundância, ter uma vida econômica equilibrada, é uma coisa positiva, não tem nada de errado nisso. Enfim, já falei, as pessoas que são o problema. E por fim, nessa lei da mentalidade, do desenvolvimento da mentalidade de riqueza, para você elaborar isso, calibrar e ficar 100% dentro dela, é o seguinte, não valorize coisas tristes, notícias de problemas, crises. Esse tipo de exaltação é uma conexão sua com aquilo que é o contrário que você quer, o contrário da mentalidade de riqueza. Isso não leva a um processo de riqueza. Então você fica jogando ou nadando contra a correnteza. Claro, temos que ter nada contra o espírito de solidariedade, de você fazer doações, mas faça isto e não entre dentro daquela questionamento, por exemplo, por que o mundo é mau, por que o dinheiro é o mal de todas as coisas, porque isso joga contra. Então, mentalidade de riqueza é fundamental e esse é o caminho. Terceira lei. Não antecipe os seus sonhos fazendo dívidas, tá? Ou seja, tenha paciência, que é outra lei, tá? Então, não antecipe os sonhos, não compre coisas que, por exemplo, você não tem dinheiro ainda para pagar, tá? Espere, faça um plano organizado. Então, não saia desse caminho, dessa metodologia. Então, não fazer dívidas é o primeiro caminho, porque a dívida realmente
ela vai atrasar um processo de construção de reservas financeiras, de independência financeira, porque você não precisa nem falar sobre juros, porque isso já todo mundo já sabe, já sentiu na pele. Então, jamais use um dinheiro que você ainda não tem, né? Por exemplo, quando faz dívida ou quando antecipa um sonho, você está criando uma relação de dever para alguém. Então, essa é a terceira lei. Quarta lei é paciência. Tá? É preciso plantar, você precisa então começar a guardar, depois de guardar você tem que esperar que isso investido gere então os juros, que são na verdade os frutos, e que você se abasteça dessa colheita em algum momento. Para isso tem que ter paciência. Então essa é a lei da paciência. Não existe riqueza da noite para o dia, embora alguns prometam, tá? Embora se vejam muitas situações aí de pirâmides que por algum tempo elas na verdade passam mostrando o lado bom, até que em algum momento ela desmorone, tá? Essa é a história, tá? É só olhar as notícias, inclusive recentes aí, que há poucos dias eu estava vendo, e coisas que, se resgatar o passado, está cheio de situações assim. Então, é um processo normal, sem estresse, de fazer aquela coisa bem simples. Tudo que eu estou falando é muito simples, só precisa fazer. Então, paciência, tá? E pense então nessa metáfora da plantação. Plante uma semente, mais outra semente, vai plantando até que isso fique uma grande colheita para você. E a quinta, na quinta lei, né, é disciplina. Sem disciplina na vida também é difícil das coisas ficarem a seu favor. Né? Disciplina é ter um jeito de fazer as coisas organizado, ser cuidadoso. Tá? A disciplina tem vários valores em torno de, digamos assim, do sucesso. Você precisa acordar em determinada hora, precisa ter uma rotina de coisas a serem feitas, precisa ter uma agenda. Quer dizer, de uma forma assim organizada fica mais fácil. Isso é disciplina. Para o dinheiro, nessa lei do dinheiro, a disciplina significa o seguinte, você ter todos os meses um valor que você vai investir. Depois de algum tempo isso vira hábito. Como você já aprendeu na primeira lei que você precisa se pagar, esse dinheiro que você se pagou, você vai pegar e colocar então num plano, né, de investimento adequado à sua necessidade e fazer isso todos os meses. E quanto mais você for fazendo, mais isso vai fazer essa plantação crescer, tá? Plantação de dinheiro, tá? Bom, de forma automática é melhor ainda. Se você puder automatizar, tem alguns investimentos que é possível fazer, então isso ajuda bastante. Por fim, concluindo, as 5 leis do dinheiro para levar à riqueza que eu falei aqui são: primeiro, pague-se primeiro, tá? Primeiro se valorize, tá? Eu me pago, tá? Então, essa é a primeira lei, tá? Depois pague as contas. A segunda lei é mentalidade de riqueza. A mentalidade de riqueza é, na verdade, o seu jeito de vibrar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir as coisas no dia a dia, tá? Trabalhando isso de uma forma positiva. E depois, a terceira lei é não antecipe os sonhos fazendo dívidas, fazendo compras por aparência, prestigiando a aparência e não pensando em processos mais perpétuos e futuros. Quarta lei, a paciência. E quinta lei, então, aportes mensais de forma automática para que você faça crescer seus ativos e assim tornar-se independente financeiro ter independência financeira em algum momento da sua vida. Tá bom? Bom, essas foram as 5 leis, tá? Deixa aí o seu comentário, tá? E ficamos então por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!